Então, vamos lá, né? Dar início. Inicialmente, eu vou fazer minha autodescrição. Me chamo Aristides, tenho mais ou menos 1,68 m, né? Estou com a camiseta polo verde, uso óculos, sou careca, né? E sou pardo. Estou pardo no momento. Esse ciclo de palestra, né, 2025, é importante deixar aqui registrado que é um evento virtual de caráter mensal e que tem como objetivo principalmente divulgar a divulgação e a discussão de temas ambientais no contexto do Brasil e do nosso estado do Rio Grande do Norte. A iniciativa do curso de especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido e é voltada principalmente para os alunos do curso do IFRN Campus Avançado Natal Zona Leste. Mas é importante também dizer que ele está aberto para todas as pessoas interessadas nessa temática abordada, né? Essa divulgação foi feita também para os cursos presenciais, nessa área de contexto ambiental, onde a gente aqui na Diarém, que é a Diretoria de Recursos Naturais, a gente divulgou para todos os cursos de geologia, mineração, a controle ambiental, a engenharia sanitária ambiental nas redes sociais, para que todos pudessem aproveitar desse momento tão especial. Importante também deixar registrado para os presentes que só receberão certificado os participantes que fizeram a inscrição via SWAP e compareceram, né, e confirmaram a sua participação na lista de presença. Rômulo colocou aí a lista de inscrição no campo de mensagem. Então, nesse ciclo de palestras, inicialmente, a gente vai ter a apresentação, né, das palestrantes, e aí depois a gente vai abrir um espaço para debates e dúvidas. Mas, assim, para quem quiser, já pode ir colocando aí no campo de mensagens as dúvidas, que no final a gente vai mediar e vai para essa mesa de discussões, né? Então, inicialmente, desejar a boa noite a todos os presentes, as palestrantes Mayra Santos e Raquel Piedade, né? Mayra Santos, vou fazer uma breve descrição aqui sobre as suas atividades, né? Doutora Mayra Santos, ela é coordenadora de programas para países de língua portuguesa do movimento Laudato Si. Seja bem-vinda. Então, já que a Raquel apareceu aí, eu vou começar por Raquel. Tá bom, Raquel? Boa noite, Raquel. Mayra apareceu, então vou voltar para a Mayra. Então, a doutora Mayra Santos, ela é coordenadora de programa para países de língua portuguesa do movimento Laudato Si, é bióloga, mestre em zoologia com ênfase em conservação e biodiversidade, doutora em ecologia e conservação da biodiversidade, trabalhou como professora substituta na área de biologia no Instituto Federal do Piauí, IFPI. Ela atua como secretária fraterna nacional, presidente da JUFRA, que é a Juventude Franciscana do Brasil. Também atuou como secretária nacional para áreas Nordeste A, como secretária regional da JUFRA, Ceará e Piauí, e secretária de Direitos Humanos, Justiça, Paz e Integridade da Criação, é o DHJUPIC, em dimensões regionais na JUFRA Brasil e em serviços para a fraternidade local na JUFRA, em sua cidade natal, e atualmente mora em Floriano, Brasil. Seja bem-vinda, Mayra. Raquel, né? Raquel Piedade, mestra, é engenheira ambiental e de segurança no trabalho, servidora pública na UFRJ e doutoranda do programa de pós-graduação em meio ambiente da UERJ. Desenvolve pesquisas sobre ecofeminismo, agroecologia e justiça climática, com foco nas práticas de mulheres trabalhadoras rurais em assentamentos de reforma agrárias. É animadora Laudato Si do capítulo do Rio de Janeiro
e também atua em iniciativas da educação ambiental e na agenda ambiental da Prefeitura Universitária da UFRJ. Então, sejam bem-vindas. A gente tem 2 horas e que já podemos iniciar, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Acho que eu não consigo compartilhar a tela. Eu enviei para o Rômulo nossos slides. Eu não sei se. Eu acho que agora consegue, viu, Mayra? Você está agora como apresentador. Ótimo, obrigada. Agora Acho que sim. Agora está aparecendo. Romulo colocou. Vocês veem a tela da apresentação? Ainda não. Ainda não, está aparecendo só mesmo uma telinha em azul. Tá. Ainda não, né? Não, ainda não. Deixa eu tentar de novo. Vou fazer o seguinte, vou separar essa tela. Pronto. Será que agora vai? Agora sim, só colocar no modo apresentação já foi, já. Tá. Deu certo, né? Coloquei no modo apresentação também. Certíssimo. Pronto. Boa noite, gente. Paz e bem. Né? Como apresentou eu e a Raquel, nós somos do movimento Laudato Si, um movimento que a gente vai apresentar um pouquinho como surgiu, o que ele faz, né? Junto aqui com a carta encíclica Laudato Si, que é a carta encíclica do Papa Francisco, que foi ali publicada em 2015. Então, faz 10 anos dessa publicação e 10 anos que ela revolucionou, porque o Papa convidou cientistas, traduziu, né, muitas coisas que a gente vê da parte científica para todo mundo, para todas as pessoas de boa vontade. Então, eu e a Raquel vamos estar aqui nos dividindo entre os slides, né, e quem inicia é a Raquel. Oi, gente, boa noite. Então, como a Mária falou, né, o foco da apresentação vai ser sobre a publicação da encíclica Laudato Si e a atuação do nosso movimento. Né? A publicação da encíclica Laudato Si, ela foi um poderoso apelo da Igreja a todos os homens e mulheres, né, de boa vontade, para que se unam, né, em relação à urgência climática e respondam o grito da terra e o clamor dos pobres. Pode passar. Então, o contexto, né, foi a grave crise ecológica que a gente está passando, né? A gente tem percebido, sentido na pele os impactos negativos das mudanças climáticas. E aí, né, teve a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, né? Esse ano a gente teve a COP30, mas em 2015 foi a COP21. E esse foi um momento crucial para a humanidade se atentar em relação a isso, né? Porque teve a questão do Acordo de Paris, né? De como os países deveriam se mobilizar para poder tomar a frente, né, tomar as decisões em relação à crise climática. Né, o que os países poderiam fazer, os líderes mundiais poderiam fazer em relação às políticas públicas sobre esse assunto. Pode passar. E aí, para quem? Né, o Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si. Para quem não sabe, carta encíclica é um documento que ele é direcionado, né, aos bispos e assim os bispos podem direcionar aquela doutrina a todos os fiéis. Então, a carta encíclica ela é direcionada a todas as pessoas de boa vontade. E aí, né, na carta, né, fala sobre o urgente desafio de proteger a nossa casa comum, que é o planeta Terra, né, e inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar.
Então, o Papa Francisco lançou esse convite urgente, né, para renovar esse diálogo sobre a maneira como a sociedade, né, estava construindo o futuro do planeta. Então, a expectativa era que essa carta, né, ela se inserisse ali no magistério social da igreja, ajudando a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que todos nós temos pela frente. Pode passar. E aí tem a estrutura da carta encíclica, né? Tem a introdução, o capítulo 1, que fala que é o que está, né, acontecendo no planeta, na nossa casa comum, o evangelho da criação, a raiz humana da crise ecológica, o que é o conceito de ecologia integral, e algumas linhas de orientação no capítulo 5, e depois no capítulo 6, educação e espiritualidade ecológicas. Mayra, acho que você pode continuar agora, que eu acho que você tem mais propriedade. Pronto. Nessa introdução, o que é bonito dessa carta encíclica, como a Raquel fala, é que todas as cartas encíclicas são ali apoiadas para bispo, mas esta chama todas as pessoas de boa vontade, porque todos nós precisamos aí de cuidar desse meio ambiente que a gente chama de casa comum. Então, na introdução, ele traz como bispo, ele escolheu, né, bispo de Roma, ele escolheu o nome Francisco, né, inspirado em São Francisco de Assis, que, como a gente sabe, é um exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil, por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. Então, ele foi o santo padroeiro, ele é o santo padroeiro de todos que estudam o campo da ecologia e amado por muitos que não são cristãos. Então, ele engloba muitas pessoas de várias religiosidades, pessoas que não acreditam, por ser um exemplo de pessoa que juntou esse caminhar do cuidado com o que é frágil, né? Ele amava e era amado pela sua alegria, pela sua dedicação generosa e o seu coração universal. Então, por isso que ela se chama Laudato Si, que significa, né? Em italiano é louvado sejas, em latim, aliás, é louvado sejas. Laudato Si, meu Senhor. Então, louvado sejas, meu Senhor, pela criação, como cantava São Francisco de Assis em sua Cântico das Criaturas, que esse ano faz 800 anos, inclusive. Então, no capítulo 3, A Raiz Humana da Criação Ecológica, ele traz tudo o porquê que a raiz dessa crise que está acontecendo, ela é humana. Então, ele fala lá no início, como a Raquel falou, que ela vai já voltar a falar também, sobre os sintomas, né, o que está acontecendo na nossa casa comum, e de como a gente deve reconhecer a raiz dessa crise humana, porque é o modo desordenado que a gente concebe as nossas ações, né? A gente contradiz a ponto de ruir tudo o que está acontecendo, né? Então, ele propõe, durante essa carta encíclica, a concentrarmos nesse paradigma tecnocrático, dominante, e no lugar que ocupa nele o ser humano e as nossas ações no mundo. Já no capítulo 4, ele traz aí a ecologia integral, né? E aí ele traz alguns pontos, né? O que seria essa ecologia integral? A gente sabe que a palavra ecologia significa estudo da casa, né? Então ele traz o tempo todo o nome casa comum. Então esse estudo da casa, essa ecologia, esse algo que engloba tudo, os nossos ecossistemas, a nossa vida como a gente sabe. Então esse integral é porque não é só para a gente ver, sempre tem aquela figurinha do eco e do ego, o ser humano em cima. Então, essa ecologia integral envolve tudo, porque tudo está interligado. Então, ecologia ambiental, ecologia econômica, social, ecologia cultural, ecologia da vida cotidiana, os princípios do bem comum, a justiça intergeracional, está tudo dentro desse capítulo. Então, a ecologia integral é aquela ecologia que insere os nossos cuidados, entende que a gente precisa caminhar para uma justiça socioambiental, porque tudo está literalmente interligado. Então, tudo que a gente faz, o ser humano, as ações do ser humano refletem, como a gente sabe, no que está acontecendo atualmente. Então, eu vou entrar aqui na nossa história, depois eu vou devolver a palavra para Raquel de novo, na parte do que está acontecendo na nossa casa comum. Então, nossa história. Então, o movimento Laudato Si vai surgir ali junto com a carta encíclica. A carta encíclica se foi publicada em maio de 2015. E
o movimento Laudato Si surge em 2015, em janeiro de 2015, né? As pessoas que iniciaram ali essa organização já sabia que teríamos essa publicação em breve, estavam ajudando por trás, mas foi fruto de um kairos, de um tempo, né? Então ele combinou 2 eventos transformadores: a publicação da Carta Encíclica Laudato Si, que viria, e o Acordo Climático de Paris, que a Raquel já falou lá no início, que foi no ano da COP21, o ano que foi que surgiu o Acordo de Paris, né, sobre tentar ali barrar o aumento de temperatura global, né, a 1,5 graus Celsius. Então, o movimento Laudato Si, na época, ele surgiu com o nome de Movimento Católico Global pelo Clima. E ele foi fundado dia 15 de janeiro de 2015, durante uma viagem do Papa Francisco às Filipinas. Nesse período, tinha acontecido um pouquinho antes do Papa ir visitar um tufão, né? Que mais de 100 mil pessoas morreram, 13 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. E aí, segundo estimativas meteorológicas, o tufão Haiyan pode ter sido a tempestade mais poderosa já registrada em toda a história. Então, aconteceu ali uma destruição terrível que vem da crise climática, enfim, pessoas migrando, tudo que traz, todo o caos que traz aí esse tufão, né, que mais de 100 mil pessoas morreram e 13 milhões de pessoas estavam sem lugar para morar. Então, o Papa Francisco faz essa visita, leva a palavra de esperança e ali, naquele momento, surge, ele abre, né, digamos assim, o movimento Laudato Si, que já estava em organização, por conta também ali da Carta Encíclica, mas ele surge com o nome Movimento Católico Global pelo Clima. E aí a escolha da Filipinas para a fundação do movimento Laudato Si é também um sinal de compromisso do movimento com o Grito da Terra e o Grito dos Mais Pobres, né, como principal função do movimento Laudato Si. O grupo fundador do movimento escolheu São Francisco, né, de Assis, como seu santo padroeiro, devido à dedicação pelo cuidado da criação e pelos pobres e excluídos. Então, o grupo fundador, ali junto com o Papa Francisco, definiram isso também. E aí, é um ponto muito importante aqui, porque o movimento Laudato Si surge, como eu falei, como um movimento católico global pelo clima. Mas aí a gente entra ali no processo, em 2021, e passa a ser chamado Movimento Laudato Si. Né? Essa mudança ela vai contar com o apoio do Papa Francisco, que assinou a mudança. Ele achou linda essa mudança, porque é parte de um processo sinodal, ou seja, um processo de caminhar junto. Né? Então, foi 2 anos desse processo para entender a missão, os valores do movimento, a estrutura também foi reformulada, porque o movimento católico Global pelo Clima não envolve todas as pessoas de boa vontade. Apesar de que é uma organização católica, a gente trabalha com diversas religiosidades, né, com momentos interreligiosos, porque a gente sabe que para a gente dar passos para a justiça climática, a gente precisa de todo mundo, de todas as pessoas de boa vontade, não só um público. Então, e além disso, a palavra Laudato Si, o movimento Laudato Si ficaria o mesmo nome em todas as línguas. Né? Só mudaria, por exemplo, Laudato Si Movement em inglês, Movimento Laudato Si em espanhol, mas o nome Laudato Si marcaria em todas as línguas e aí ligaria ainda mais com a carta encíclica do Papa, que foi uma ruptura dentro da própria igreja, né, sobre o cuidado com que é frágil, sobre principalmente mostrar o que está acontecendo na nossa casa no mundo para abrir os olhos de todo mundo. Pronto. Agora a gente vai passar uma parte do que está acontecendo do global ao local. Eu vou convidar a Raquel para trazer aqui o que a carta encíclica nos traz e por que o movimento está ligado com isso tudo, né? Já que a nossa inspiração de caminhada é o Laudato Si, e aí para vocês não entenderem como algo que é atrelado à igreja, mas que se amplia aí na caminhada do que está acontecendo dentro da crise socioambiental. Raquel? Então, né, a igreja, né, ela sempre procura estar atenta ao contexto social, histórico, político do momento, né, e a gente está enfrentando uma crise climática que está afetando todas as pessoas. Então, a carta encíclica fala, né, da poluição, das mudanças climáticas, da questão da água, né, do aumento do nível do mar que está
afetando várias regiões, né, alagando regiões, países estão sumindo, né? A gente tem o exemplo de Tuvalu, que o nível do mar está aumentando e em poucas décadas pode ser que o país desapareça. Sobre a perda da biodiversidade, a gente está enfrentando também o colapso ambiental no sentido do avanço do agronegócio, das queimadas recorrentes. Então, até a mudança de temperatura está causando alterações biológicas que estão impedindo várias espécies de se reproduzir. Então, tudo isso gera perda da biodiversidade, a deterioração da qualidade de vida humana e a degradação social, porque a gente também não pode perder de vista, né, que existe uma desigualdade e que as mudanças climáticas vão impactar, estão impactando as pessoas de forma diferente, de acordo com a sua classe social. Então, né, pessoas mais vulnerabilizadas, periféricas, estão sentindo os impactos das mudanças climáticas de forma muito mais severa e sofrendo, inclusive, o que a gente chama de racismo ambiental, né, que é quando as políticas públicas não são voltadas para todas as pessoas com equidade. Né? Então, a fraqueza, né, das reações das lideranças, das nossas autoridades em relação ao combate a essas mudanças, e, claro, a diversidade de opiniões, incluindo o negacionismo climático, né? A gente tem muitas pessoas que negam a existência da crise climática, mesmo a gente sofrendo esses efeitos todos os dias, né, na pele. Então, são muitos desafios, e aí a carta encíclica tenta trabalhar cada um deles. Pode passar, Maíra, por favor. Então, a nível nacional, né, como eu falei, a gente está vendo, sentindo na pele o calor excessivo, né, ilhas de calor, principalmente em estados, né, do Nordeste, do Sudeste, né, que já são naturalmente mais quentes. A gente está vendo chuvas excessivas, como no Rio Grande do Sul, acabou de ter, né, uma tragédia no Paraná. Então, assim, todos os dias a gente vê isso acontecendo de forma cada vez mais frequente e mais severo, né? A magnitude dos eventos está sendo maior e mais recorrente. Então, redução dos recursos hídricos no Nordeste, semiárido, a gente viu, né, o aumento das secas. No Norte também, Manaus enfrentou uma seca muito forte, né, ano passado e no início desse ano também. Então, uma seca histórica na Amazônia, a gente está vendo a questão também dos rios voadores que estão diminuindo e aí impactando a umidade em todas as regiões do Brasil e fora do país, porque o ecossistema ele é integrado. O desmatamento no Cerrado, o Cerrado que é a nossa fonte de água, né? Porque o Cerrado concentra a maioria das bacias hidrográficas do nosso país, e as queimadas, o avanço da fronteira agrícola, o desmatamento, tudo isso está impactando diretamente a disponibilidade de água, né, no Cerrado, gerando insegurança hídrica no nosso país como um todo. A perda da biodiversidade na Caatinga também, Mata Atlântica, Pantanal, todos os anos, né? A gente já tem um período de seca ali no Pantanal e aí está sendo intensificado também por essa falta de gestão ali do patrimônio ambiental. Pode passar. E aí, né, algumas notícias, né, as enchentes no Rio Grande do Sul, que teve um abandono. Quer dizer, além das questões das mudanças, também tem a questão da ausência das políticas públicas, de um olhar atento às necessidades da população. Outra notícia sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, né, que foram intensificadas também. Pode ir. As secas, né, registrando, né, a maior seca da história na Amazônia, né, em 2023, né, que foi 30 vezes mais provável devido à mudança climática. Então, assim, 30 vezes é mais do que certeza de que existe crise climática, né? Tá mais do que confirmado, né? E a gente viu, né, as fotos que são assim apavorantes, né, de rios que são largos, que são robustos e completamente secos, deixando ali a população em vulnerabilidade.
Cerrado também, que teve, né, 11 mil focos de queimadas em 2024, né, mais da metade na região do Mato Piba, que é ali uma região do agronegócio mesmo, uma fronteira agrícola, né, bem forte ali. Então, a gente vê muito desmatamento, muita queimada, e aí, obviamente, isso impacta com muito mais força os pequenos agricultores, né, não, os latifundiários. Alguns são impactados, mas eles também promovem muita destruição quando avançam a fronteira agrícola de forma irresponsável e usam ali métodos que não têm uma certa gestão do fogo, e o fogo acaba se alastrando, prejudicando principalmente quem faz agricultura de subsistência, por exemplo. Cerrado, né? E o único bioma 100% brasileiro, a Caatinga, que já perdeu 40% da sua área. Quer dizer, conforme os anos vão passando, a gente vê esses índices, essas porcentagens aumentando e os nossos biomas literalmente sendo devastados. E aí tem uma questão também. Não. E aí tem uma questão também. Alguém abriu o áudio. Eu saí, agora quando volto não está pegando nada. Eu virar em asa de anjo. Por quê? A última compra que eu fui, que a gente virou na asa de anjo, a professora morreu. Oi. Pois aqui ninguém quer morrer na vida. Ficou botando a foto dela nas asas do anjo. Ela virou na asa do anjo. Aí eu fiquei, não, pelo amor de Deus. Obrigada. E aí, né, o que está acontecendo na nossa casa comum, como eu estava relatando, os incêndios florestais, que foram a principal causa da perda, né, de florestas tropicais primárias em 2024. Então, aqui está dizendo mais ou menos, né, que a agricultura ela é o principal motivo, né, para isso. Tem várias questões aqui, né, vários índices, mas a gente vê como o agronegócio, a agricultura, a má gestão disso pode influenciar negativamente a questão dos incêndios florestais, do desmatamento e da perda da biodiversidade. E aqui continuam as notícias queimadas, né, que já impactaram 90% das espécies de animais e plantas na Amazônia, sendo que a Amazônia ali é um hotspot, né? A gente, na verdade, não conhece nem 1/3 das espécies da Amazônia, né? Muita coisa desconhecida, tanto em questão, né, de espécies animais quanto de espécies vegetais. A gente pode, inclusive, ali ter soluções de plantas medicinais, por exemplo, né? Muitas inovações podem estar ali e a gente pode perder esse patrimônio ambiental antes de conseguir estudá-lo, né? Então, assim, isso é muito grave. E essas queimadas, com toda certeza, elas podem causar, né, desequilíbrio ambiental, levar os animais silvestres à extinção a longo prazo. O drama do Pantanal também, com incêndios que matam e ferem milhares de animais todos os anos, como a gente sempre presencia. Essas fotos que são sempre muito tristes, né, dos animais em sofrimento, queimados, mortos ali, e às vezes eles também fogem da mata, né, fugindo do fogo, são atropelados nas estradas. Então, assim, é uma série de eventos que podem acontecer em função da destruição ambiental também. A perda da biodiversidade, que 17 milhões de vertebrados mortos nos incêndios do Pantanal em 2020. Então, quer dizer, 17 milhões de vertebrados só em 2020, né? E teve incêndio em 2021, 2022, 2023. A gente não trouxe aqui os dados de todos para não ficar tão maçante, mas, assim, esses números, eles só aumentam e o impacto fica cada vez mais grave. Então, é por isso que a gente tem que investir em políticas públicas para que tenha um planejamento, né, do combate ao fogo também, brigadas cada vez mais eficazes, porque geralmente as brigadas de incêndio elas são formadas, em sua maioria, por indígenas da região, por quilombolas da região, né? Estava tendo até recentemente um projeto de lei para poder incentivar que mais pessoas participem das brigadas, porque os indígenas e quilombolas, geralmente, eles conhecem ali a região muito bem e eles se voluntariam para participar das brigadas. Então, assim, é um trabalho que, além
do trabalho, da reprodução social, da vida, da proteção, eles também se voluntariam para combater o fogo e ajudar a nossa nação como um todo. Então, é muito importante que haja ali um planejamento, uma gestão para evitar que esse fogo se alastre com tanta rapidez. Também tem a questão da chuva ácida, né? Um estudo da Unicamp mostrou a contaminação por agrotóxicos na chuva, ou seja, né, quando se usa agrotóxico, é uma ilusão achar que o agrotóxico ele está ali só no alimento, ele vai para o solo, ele vai para a água subterrânea, ele evapora, ele tem a pulverização, existe a pulverização aérea também, que contamina o ar e se alastra por muitos quilômetros ali ao redor. Então, a gente está sendo contaminado com isso. Por ano, cerca de 500 bebês e crianças morrem por intoxicação, né? Isso é um dado também de um estudo da USP, que tem mostrado como isso tem impactado a questão de abortos espontâneos, de aumento de câncer, de doenças neurológicas, enfim, coisas que ainda a ciência não foi capaz de identificar as consequências, né? Só estudos futuros são capazes de dizer isso, mas o glifosato, por exemplo, que é o agrotóxico mais utilizado no nosso país e que ele é proibido em outros países da Europa, por exemplo, devido à relação com câncer, ele causa, né, sabidamente, esse tipo de doença, câncer, doenças neurológicas, mal de Parkinson, dentre outras. Então, todos os dias nós somos envenenados ali em doses homeopáticas ou não, dependendo se você é um trabalhador rural e lida diretamente com veneno. Intoxicação pode ser grave. Também tem questão do garimpo ilegal, do mercúrio, né, que, enfim, a gente viu ali Santarém sofrendo, né, várias terras indígenas sofrendo com garimpo ilegal. A gente teve a crise indígena, né, a crise sanitária do povo Yanomami, que sofreu com a invasão de mais de 20 mil garimpeiros no seu território e também com contaminação nesse território. Fora outras violências que vêm junto, né, conflito agrário, exploração sexual de mulheres, etc. Enfim. E aí, o que fazemos? Vou ceder de novo a palavra para a Mayra. Então, como é a caminhada do movimento Laudato Si, vendo todas essas questões que a Raquel nos trouxe, que está no Laudato Si, que inspiram o movimento Laudato Si a buscar meios de trazer as pessoas a entender o que fazer, mobilizar a comunidade e seguir na missão. Então, a gente serve instituições católicas ou não em todo o mundo, ajudando aí, já temos 1,3 bilhões de católicos em todo o planeta, dar vida ao que o Papa Francisco nos traz aí na Laudato Si, o que está acontecendo, como fazer, as linhas de ações, enfim. E a nossa missão é inspirar e mobilizar a comunidade para cuidar da casa comum e alcançar a justiça climática e ecológica, em colaboração com todas as pessoas de boa vontade, então não só para católicos. Então, no mundo inteiro, a gente tem mais de 12 mil animadores Laudato Si, ou seja, as pessoas que fazem o curso do Movimento Laudato Si, que a gente vai já falar um pouquinho o que é, mais de 80 capítulos nacionais e regionais, mais de 100 de mil círculos locais, centenas de recursos publicados todos os anos, além das ações locais. Então, o que são os animadores Laudato Si, que a gente tem mais de 12 mil aí? Então, a animador Laudato Si, a gente tem o curso, né, de animadores. Então, todo ano a gente tem 2 vezes ao ano, dependendo do ano, às vezes uma, porque tem cursos mais avançados, digamos assim. Mas o programa de animadores Laudato Si, ele segue aquela metodologia do ver, escutar, julgar e agir. Agir e celebrar. Então, ele concilia o conhecimento científico, teológico, pastoral e de base, né, de ações da base, para analisar a crise socioambiental contemporânea e buscar soluções que são coletivas. Então, tem uma fase teórica, né, e tem a fase prática do curso. Então, o programa ele vai fornecer apoio e ferramentas necessárias para que os participantes que estão ali no curso possam elaborar um projeto semente e colocar em prática. A gente chama de projeto semente, digamos que é o projeto final do nosso curso. Né? E aí colocar esse projeto semente em prática de acordo com os ensinamentos ali da encíclica Laudato Si. Então, o curso ele é composto por conferências online, né, leituras, vídeos e esse projeto de ação
que é o projeto final, né? Então, todos os anos, centenas de pessoas diferentes continentes fazem o curso. Esse número já aumentou, era para estar atualizado hoje, mas a gente está chegando aí a 4.000 animadores em países de língua portuguesa, mas são mais de 12.000 porque a gente tem um curso em português, inglês, espanhol, francês, italiano. Então, a gente tem animadores em todo o mundo. E ele é parceria com o Centro Bíblico Teológico Pastoral da América Latina, com a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É um consolário oferecido nas 5 línguas, né, 5 idiomas. Tem um sentido de pertença ali, de comunidade, que as pessoas acabam começando a trabalhar juntas, organizando capítulos, círculos locais. E o projeto Semente é executado nos locais, né, nas comunidades. Tem, por exemplo, em quilombos, com indígenas, enfim, todas as pessoas que fazem o curso veem como pode fazer de uma maneira prática para elaborar esses projetos sementes em sua localidade, onde vive. Tá. E aí, além disso, no final do curso a gente tem um certificado, né, que é internacional. Então, muitas pessoas fazem o curso para usar nas suas universidades e outras coisas também, por conta que oferece um certificado no final. Então, a gente também tem os capítulos lá da CI. Então, lá, a partir do curso, muitas pessoas continuam fazendo atividades a nível locais. Então, os capítulos, eles reúnem a organização de membros da base dentro de uma área geográfica para colaborar e avançar a missão do movimento Laudato Si Movement. Inspirar e mobilizar a comunidade católica para cuidar da nossa casa comum e alcançar a justiça climática. Então, eles vão se reunir regularmente para planejar ações, proteção da criação. E eles são as mãos e os pés do movimento, né? Eles caminham firmes sobre a terra. Então, eles que fazem aí a caminhada acontecer a nível local. Por exemplo, a Raquel faz parte do capítulo regional do Rio de Janeiro, né? Então, na maior parte dos países, a gente tem capítulos nacionais, mas como o Brasil é um país continental, a gente tem capítulos regionais, capítulo Pernambuco, capítulo Amazonas, né, que reúnem os animadores daquela região para trabalhar de acordo com o seu bioma, de acordo com o que está acontecendo em sua região. Então, os círculos lá da CIS são bases menores. Então, os círculos, eles estão dentro dos capítulos. É como se fosse a reunião de uma cidade daquele capítulo. Então, são pequenos grupos que se reúnem mais regularmente, porque dentro de uma cidade as pessoas geralmente conseguem se reunir mais. Vamos ver? E se reúnem mais para aprofundar esse relacionamento com Deus, para entender o que fazer ações nas bases locais, né? Como junto com o capítulo se reúnem, por exemplo, mensalmente ali online para distribuir funções, acabar entendendo o que cada localidade pode fazer. Tem recursos gratuitos que o movimento envia também, com ideias, métodos de ação, enfim. É algo mais, digamos, uma base menor, né? Quais são as áreas de atuação do movimento Laudato Si? Então, lá no site, a gente tem lá os nossos valores, quem somos e tudo mais, mas a gente atua em 3 grandes frentes, que é a conversão ecológica, né, que é incentivar a transformação dos corações dos fiéis e das pessoas de boa vontade, que são motivados aí a uma preocupação mais apaixonada pelo cuidado da nossa casa comum, consagrando o cuidado da criação como uma prioridade. Então, a conversão ecológica é quando a gente começa a entender o que eu posso fazer enquanto pessoa, o que eu posso ali tentar na minha casa, já mudando. Então, esse é o início ali da caminhada. A segunda grande área é a sustentabilidade e estilo de vida. Então, ajudar a comunidade a dar exemplos sobre o menos é mais, reduzindo a pegada ecológica, consumo de carne, consumir mais da agricultura familiar, enfim, em sintonia ali com as urgências climáticas e ecológicas. E a terceira grande área é a mobilização profética, ou a gente pode chamar de advocacy, né? Ou mobilização política. Então, o movimento Laudato Si, ele quer dar voz profética pela justiça climática e ecológica, né? Reivindicando políticas ousadas para cumprir principalmente a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris, apesar de que, por exemplo, em janeiro desse ano a gente já ultrapassou no mês e depois retornou, né? A gente foi até 1,6 graus Celsius, né? Mas a gente está ali inseridos também para reivindicar essas políticas para deter esse colapso da biodiversidade. Então, por isso vocês vão ver aí mais à frente, nas atividades que a gente promove, que a gente estava inserido na COP30, que a gente teve campanhas ali
diretamente relacionado com o Ministério do Meio Ambiente, por conta que nós também temos essa atuação, para além da conversão ecológica que inicia ali, que inclui o curso e as próprias ações dos capítulos, círculos e do projeto Semente do curso também estão envolvendo essas áreas aí. Então, tem pessoas que fazem atividades em suas câmaras municipais, tem pessoas que fazem atividades em escolas, então tem tudo aí misturado em diversas ações, como uma linha, né, de conjuntos. Então, a gente tem alguns períodos de mobilizações. A gente tem que são mais fortes, digamos assim. A gente tem a Semana Laudato Si, que é no final, sempre na última semana de maio. Esse ano foi de 21 a 28, mas é sempre na última semana de maio, que assim, a gente celebra o aniversário da Carta Encíclica Laudato Si com diversas ações em todos os países. Então, por exemplo, o curso de animadores Laudato Si, do início do ano, a finalização é em maio. Então, em maio, na última semana, geralmente as pessoas estão ali com seus projetos sementes acontecendo simultâneo. A gente está vivendo em diversas regiões do país e de outros países, né? Porque o curso tem em outras línguas, trabalhando sobre o cuidado da casa comum, sobre ecologia integral. Então, a Semana Laudato Si é um exemplo, né? De várias atividades que a gente tem. Esse aqui foi no Pará, inclusive, um momento de explicação do que era ecologia integral para jovens e adultos. Também temos outra grande mobilização no ano, que é o Tempo da Criação. O Tempo da Criação é uma celebração ecumênica, ou seja, ela não é católica, ela é de todas as religiões, ela é ecumênica, e ela é realizada do início de setembro, do dia 1º de setembro, que é o Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Casa Comum, até o dia 4 de outubro, que é a festa de São Francisco. Então, tem muitas atividades, todo ano tem um tema, tem um lema que vai sendo trabalhado aí também. Então, geralmente, o segundo curso do ano, ele termina ali na última semana de outubro, para que as pessoas também possam fazer diversas atividades, muitas delas são contínuas, né? Raquel, quer continuar aqui? Você acha que precisa ou a gente pode passar? Acho que pode passar, né? Já foi dando as linhas de orientação no caminho. Aqui é mais apontando um pouquinho sobre cada ponto que tem dentro dos capítulos. Pronto, as nossas iniciativas a gente vai falando juntas aqui. Algumas delas a gente esteve juntas, né? Então a gente tem muitas iniciativas, enquanto Movimento Laudato Si, além dos cursos, dos círculos, capítulos, das grandes movimentações do ano, como a Semana Laudato Si e o Tempo da Criação, né? A gente tem outras iniciativas, como o filme A Carta, né? Que foi o filme que já foi assistido por mais de 8 milhões de pessoas, está disponível no YouTube, né? Foi um movimento que esteve junto com o YouTube Originals, e lançou esse filme, que é sobre a carta encíclica, né? Um momento em que o Papa Francisco envia uma carta para um indígena, que é brasileiro, que é o cacique Dadá, para um imigrante, né, que veio do continente africano, para uma estudante que é da Índia, para um casal de cientista, né, da Austrália. Então, ele reúne essas pessoas para ouvi-las e entender o que a gente está passando. E é um momento muito bonito, porque desde a base de escutar um indígena, uma pessoa que é um imigrante por pressão da natureza, né, que teve que sair das suas terras por pressão da natureza, uma jovem que tem perspectiva de futuro e que pensa como que vai ser para mim e até para os nossos filhos, né, para os filhos dela, e dois pesquisadores que sentem na pele o que está acontecendo com a biodiversidade, né? São dois pesquisadores que estudam a vida marinha, estavam estudando coral, branqueamento de corais. Então, é um filme que conta essa história desses lideranças, né? Um em cada frente. Eles vão até Roma para discutir a Carta Encíclica com o Papa Francisco, com um diálogo exclusivo. É um filme que oferece uma visão muito reveladora sobre a história pessoal do Papa Francisco, a história dessas pessoas, desde a visita, enfim, desde que se tornou ele bispo e até a criação da Laudato Si e o caminhar. Então, o filme ele mostra tudo que está acontecendo na Casa Comum, né? A gente vai ver queimadas, vai ver várias coisas. E esse filme ele foi um grande marco para o movimento Laudato Si,
né, por estar aí. A gente tem um site oficial, quem quiser assistir lá no YouTube também tem dublado, né, em inglês também tem legenda, então pode ser acessado por quem quiser. E a gente movimentou o Brasil com esse filme, digamos assim. Então, a gente teve várias exibições em todo o Brasil, desde as universidades, faculdades, escolas, né? Dentro de igrejas, também de grupos, enfim, a gente teve exibição em diversos locais do Brasil e do mundo também, mas a gente traz aqui imagens dessas exibições no Brasil. Então, a gente teve uma caminhada, uma campanha muito forte, né? E nesse ano da publicação do filme, lá no final de 2023, foi quando estreou o filme, mas em 2024 a gente teve uma campanha chamada Campanha Laudato Si, que foi uma coalizão entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento Laudato Si e a Rede Eclesiástica Pan-Amazônica, né? Então, no caminho do amadurecimento da relação dissociável entre a vida cristã e cuidar da criação, a Igreja do Brasil teve uma referência numa mobilização comunitária para promoções de ações de conversão ecológica, da defesa dos territórios e dos povos. Então, nesse contexto, a campanha Laudato Si vai surgir nessa coalizão, né, desses três instituições, digamos assim, que aí vai ter o objetivo de comunicar e aprofundar isso tudo, né? As ações de conversão ecológica, a defesa dos territórios, dos povos, dentro da mensagem do Papa Francisco que ele publicou na Laudato Si. E aí a gente teve várias atividades nacionais para promover, além do filme e outras coisas. Então, a campanha Laudato Si, ela teve extrema expressão. A gente teve em oficinas, a gente teve aí com momentos, como eu disse, o movimento Laudato Si ele também tem essa frente de mobilização profética, ou advocacy, ou mobilização política. Então, a gente teve com a presença do governo, na pessoa da Marina Silva, e diversas atividades em todo o país, trazendo aí a fala desse cuidado com os povos, com os territórios e a conversão ecológica. Além disso, a gente tem uma plataforma de ação, Movimento Laudato Si, né? E essa plataforma de ação é um espaço compartilhado que a igreja desenvolve com uma resposta ousada e ativa à crise ecológica. Então, essa plataforma é oferecida pelo Dicastério de Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, lá de Roma, né, que é o dicastério para todos, internacionalmente dizendo, né, como serviço para a Igreja Católica Universal e para todas as pessoas de boa vontade. Então, qualquer pessoa pode, por exemplo, aqui na plataforma, criar, por exemplo, tem instituições, igrejas que fazem um plano de conversão ecológica para a sua instituição. Então, a instituição ou a empresa que quer fazer um plano de como entender que passos elas podem caminhar para a sustentabilidade. Então, aqui nessa plataforma de ação, consegue ali elaborar um plano de ação para a sua empresa, para a sua instituição. Então, essa plataforma é justamente para ajudar pessoas, igrejas, instituições a caminhar na conversão ecológica, a um caminho em direção à sustentabilidade, né, dentro da ecologia integral. Então, as pessoas podem tomar ações concretas, né, ou fazer um plano de ações concretas para realizar em suas comunidades, como eu falei, em suas instituições, em suas empresas, enfim. Por isso que existe essa plataforma, para além das pessoas, né, comunidades, igrejas, instituições também estejam ali voltadas a essas ações em direção à sustentabilidade. E esse ano de 2025, ele foi fundamental, digamos assim. A gente teve uma caminhada sinodal rumo a 2025, que está se concretizando agora, né, em dezembro, mas lá em fevereiro de 2023, após um retiro do Conselho Diretor do Movimento Laudato Si, foram anunciadas a primeira Assembleia Geral e os encontros globais presenciais em Assis, que acontecerão por Pentecostes de 2025. Então, a gente teve esse ano a conferência Espalhando a Esperança, que aconteceu em Roma, não aconteceu em Assis, mas aconteceu em Roma, que foi essa assembleia aí, encontro global, que a gente vai já falar um pouquinho também. Então, o Movimento Laudato Si nasceu em 2015, num momento de profundação, uma nova fonte que brotou quando o Grito da Terra e o Grito dos Povos se encontraram, e agora foi se aproximando e fez 10 anos
de movimento. Então, como foi essa estratégia aí de caminhos para chegar no ano de 2025 que teve tanta coisa? Então, o ano de 2025 ele é um ponto estratégico porque celebra os 800 anos do Cântico das Criaturas, né, que foi um cântico que São Francisco criou, que ele celebra e reza todas as criações, a água, o solo, a mãe terra, enfim, até fez 800 anos esse ano, é significativo para a nossa comunidade. Então, 10 anos da encíclica do Papa Francisco e 10 anos da fundação do nosso movimento Laudato Si também. Então, essa caminhada rumo a 2025, ele pouco percorreu aí um caminho sinodal que começou em 2024 com as nossas águas. A gente fez uma pesquisa para entender os nossos membros, identificar potenciais participantes para encontros e assembleias. Tivemos encontros locais, a nível locais, que foram os riachos. Tivemos encontros nacionais e regionais, então a gente tenta fomentar encontros em cada capítulo regional, no caso do Brasil, e em cada capítulo nacional. Depois dos Grandes Rios, a gente teve Assembleias Gerais, que a gente, por exemplo, para cá, a gente teve encontro intercontinental online, e o Grande Rio, que foi ali a Rising Hope, que é a Espalhando a Esperança, que foi a conferência que aconteceu esse ano de 2025 em Roma. Então, a gente começou ali em 2023 essa caminhada toda, com mobilização, fortalecimento dos laços, preparou os encontros locais, o censo, né, de escuta. Em 2024, a gente teve encontros locais e regionais e encontros nacionais. Em 2025, a gente teve os 10 anos da Laudato Si em janeiro, do movimento Laudato Si em janeiro, os 10 anos da Carta Encíclica em maio, e os encontros globais em junho, que não foi em Assis, né? Vamos ter trocado aqui, mas foi em Roma, para celebrar, que foi a Conferência Espalhando a Esperança, e agora, em novembro, a COP30 em Belém do Pará. Durante esse ano, a campanha Laudato Si, que a gente viu no início, ela se transformou, né? Foi indo, levando aos rumos para uma outra campanha, que foi a Igreja rumo à COP30. Então, essa articulação por uma ecologia integral e justiça climática foi um momento, além de uma plataformação, foi ações que congrega a coordenação da Conferência dos Bispos, CNBB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, e o Movimento Laudato Si, Caritas e a REPAM, que é a Rede Eclesiástica Amazônica Brasil, para trabalhar a igreja para a COP30, né? Então, inspirada na Carta Encíclica Laudato Si, se articulou, né, essa coalizão de instituições para fazer comunidades e lideranças, para entender a diferença, o que poderia ser feito, entender o que seria essa COP30, principalmente porque as pessoas ainda não sabiam o que era a COP30, lógico, muita gente sabia, mas é no sentido de que preparar, entender e levar pontos para discussões, né, de fato, né? Então, com coragem, esperança e compromisso que a Casa Comum nos deu. Então, a gente teve vários passos ao longo desses anos. A gente teve pré-COPs regionais. Então, a gente teve no Nordeste, a gente teve no Norte, no Centro, no Leste e no Sul. Então, a gente teve 5 pré-COPs que delas saíram movimentos de ações dentro de cada bioma, né? Entendendo como cada instituição, comunidade de lideranças poderiam trabalhar. E isso também foi levado para a COP30, né? Durante a COP30, essa campanha, que era Igreja Rumo à COP30, se transformou em Igreja na COP30. E que a gente teve lá na Zona Azul, Zona Verde, espalhando aí diversas coisas. Mas antes da COP30, né? Para além aí nessa campanha, a gente teve, como eu falei, o Encontro dos Rios, né? A conferência Rising Hope, ou Conferência Espalhando Esperança, que era para acontecer em Assis, mas aconteceu em Roma ali, o Grande Rio. E essa conferência, ela foi importantíssima, né? Nós tivemos, além do Papa Leão, a gente teve a presença da Marina Silva falando as perspectivas e os caminhos para a COP30. A gente teve também o Arnold Schwarzenegger, que foi governador nos Estados Unidos e que teve grande ação política dentro da ecologia integral e dentro do cuidado do meio ambiente. Então, ele também esteve lá presente. Então, foi uma ação de entender a caminhada e, ao mesmo tempo, de uma coalizão para também políticas públicas, para pressão, que é um dos pilares do movimento Laudato Si, pressionar por políticas públicas para o cuidado da criação. Então, a gente teve esse momento, que inclusive, quem quiser assistir, ficou gravado, que levou essas figuras públicas que trabalham pelo meio ambiente e que também são vozes
para ações mais específicas dentro da política, além de diversas pessoas. A gente teve representação de povos indígenas, a gente teve representação de quilombolas, a gente teve representação de migrantes forçados, migrantes climáticos, né, forçados. Então, a gente teve um momento, de fato, de entender estudo e, ao mesmo tempo, celebrar o aniversário da Laudato Si, do movimento Laudato Si. E aí, nessa conferência, a gente teve um momento em que o Papa Francisco foi levado num bloco de gelo, né, da Groenlândia, para lá, simbolizando tudo que está derretendo de geleira, ou seja, simbolizando a crise climática. Deixa eu só ligar aqui. Simbolizando a crise climática, simbolizando tudo que está acontecendo, e o Papa Francisco abençoou esse bloco de gelo que derreteu, e a gente trouxe, além desse bloco de gelo, também tinha um rio, digamos assim, simbolização de um rio, que a gente trouxe para cá, né, para o Brasil. Então, essa água que derreteu, essa água abençoada que derreteu, foi um símbolo também de lutas e do que mostra do que está acontecendo aí da crise climática, que levou o movimento a fazer uma grande movimentação, digamos assim, durante a COP30. Então, essa água abençoada passou pelo Cristo Redentor, a gente teve uma ação lá, passou pela Aparecida, que São Marcos, para quem é católico, lá em Aparecida, né? E depois foi para Belém e esteve presente na Zona Azul, na Zona Verde, e em diversos momentos aqui, por exemplo, é a marcha. E a gente teve uma presença muito grande, uma delegação grande do movimento da Laudato Si na COP30. Então, a gente esteve presente em debates, a gente conseguiu entregar os PDCs, que é as contribuições dos povos, para a Marina Silva, né, durante um evento com ela. A gente conseguiu fazer. Essas contribuições também podem ser vistas no site, né, Espalhando Esperança. E essas contribuições são marcos gritos dos povos por políticas públicas que tragam equitabilidade, justiça climática, que minimizem, né, tudo que está acontecendo dentro dessa crise. Também vou chamar a Raquel um pouquinho, porque ela estava junto com a gente lá na COP30, né, para dar um pouquinho da palavra dela aqui sobre a nossa presença. Então, foram muitas emoções, muitas coisas, vou tentar sintetizar aqui. Eu queria só lembrar também, né, que a Mayra, ela pontuou assim vários eventos, né, cruciais que fizeram a gente chegar até aqui. Então, ela falou, né, dos 800 anos do Cântico das Criaturas, falou dos 10 anos do Acordo de Paris e também dos 10 anos do movimento Laudato Si. Em 2023, a gente também teve a publicação, né, ela falou da Laudato Si 2.0, que é a Laudate Deum, né, que é uma exortação apostólica, o Papa Francisco reafirmando esse compromisso da Igreja, né? Então, quer dizer, vamos, né, sintetizar assim, é como se fosse assim uma segunda edição, né, um novo capítulo da Laudato Si, com a Laudate Deum, trazendo, né, reafirmando esse compromisso da Igreja. E a gente também, esse ano, a gente está comemorando o ano jubilar da Igreja, né? A gente está no Jubileu da Esperança. Então, ela comentou do Rio, a gente, né, levou esse tecido para a COP30, né, que o tecido tinha quase 40 metros, então assim, dava para muita gente segurar e simbolizar, né, que a gente estava ali carregando um momento de esperança, porque o tema do jubileu desse ano é que nós somos peregrinos da esperança. É uma forma também, né, de nos motivar a seguir adiante, porque às vezes parece tão maçante, né, diante de tantos absurdos que a gente vê, diante de tantos eventos climáticos extremos, tanta pobreza, tanta desigualdade, mas assim vem uma mensagem de que há esperança. Então esse rio simbolizava ali a união, todos nós segurando aquele tecido, marchando juntos. Então assim foi muito bonito também. E outro momento também que foi muito importante esse ano foi a campanha da fraternidade, que também falou sobre ecologia integral, também trouxe a figura de São Francisco de Assis. Então, assim, veio trabalhando, né, na comunidade também a questão da ecologia integral para que todo mundo, né, tivesse ali alinhado no momento da COP30, né? O nosso país sede da Conferência Climática da ONU e na região amazônica, né, no coração ali da Amazônia.
e foi muito bonito. E o nosso momento ali como movimento, ela já falou, né, foi a maior delegação católica da história de todas as COPs. Então, assim, cerca de 59, né, animadores presentes juntos de diferentes regiões, diferentes nacionalidades. A gente estava numa reunião ontem conversando e teve uma pessoa que falou algo muito bonito, que parecia que era um novo Pentecostes, porque eram línguas diferentes, né, todo mundo de nacionalidades diferentes, realidades diferentes e ao mesmo tempo se entendendo, se conhecendo, compartilhando ali uma fraternidade e todos com um objetivo em comum, né, que era falar de ecologia integral e trazer, né, soluções, pensar em como agir diante da crise climática. A Cruz, né, a gente participou de vários momentos muito importantes, né, foram pelo menos, acho que 3 marchas, né, a gente fez primeiro uma romaria. Nessa romaria, a gente estava ali com a Nossa Senhora de Nazaré, que é um símbolo em Belém do Pará, de muita fé, de muita força. Né? Quem conhece o Círio de Nazaré sabe que ali as pessoas ficam em torno desse evento com muita fé, né? É um evento muito grande, que mobiliza muita gente. Então, a gente caminhou com Nossa Senhora de Nazaré até a Basílica, e durante toda a caminhada, né, foi uma romaria dos mártires ali, porque a gente também não pode perder de vista que o Brasil ele é o segundo país que mais mata ativistas ambientais. Então, ao longo de toda a nossa caminhada, foram sendo falados nomes, né, de vários ativistas, várias figuras que morreram por defender a terra, principalmente em relação a questões agrárias. Depois a gente teve a Marcha Global pelo Clima, que é essa que está na foto, e aí sim foi um movimento maior ainda, com movimentos sociais, em povos indígenas de diferentes etnias. Tinham mais de 3 mil indígenas em Belém do Pará, acampados, apesar de só 400 indígenas terem acesso à Zona Azul, mas eles estavam lá, né, cobrando políticas públicas, participando dos eventos. A Universidade Federal do Pará fez a Cúpula dos Povos, que teve palestras, articulações muito importantes, porque se não existe mobilização social do lado de fora, as decisões na Zona Azul, né, ficam muito mais travadas. Então, é importante que haja pressão popular, é importante que haja esse movimento, e foi muito bonito ver a Igreja Católica participando disso, né, trazendo uma questão também, né, da importância da ciência, das pesquisas, do alinhamento com as universidades. Isso foi muito importante, de como é fundamental a educação fazer parte desse processo. A gente participou de eventos, né, no Colégio Santa Catarina de Sena, onde a gente pôde ver ali projetos de alunos de diversos níveis, né, desde crianças até quem já estava na graduação, pós-graduação, ali pensando em como agir em prol, né, de uma transformação social efetiva. Foi muito bonito. E também teve a Marcha dos Povos Indígenas, que a gente também pôde presenciar, eu participei por um tempo, foi muito interessante ver como os indígenas estavam ali, né? Eles que já foram tão massacrados por tantas questões de impacto socioambiental e estavam ali cobrando, reclamando ali sua voz num evento que é elitizado, porque a gente sabe que na COP é dividido em 2 áreas, a Zona Verde, todo mundo pode entrar, mas na Zona Azul, onde acontecem ali as decisões, onde os líderes mundiais estão decidindo mesmo a vida dos povos originários de comunidades tradicionais, só podia entrar quem tinha credencial. E aí, né, enfim, eles estavam ali reivindicando um direito de existência, de sobrevivência, de resistência, e foi muito importante também presenciar esse momento. Eu não sei se está em outro slide, mas também teve a questão da rede do Sínodo da Amazônia, que eu também achei muito bonita. Esqueci de botar. Mas não tem problema, eu vou falar. A questão do Sínodo da Amazônia, né? O Papa Francisco recebeu uma rede, né, que foi tecida, né, por vários povos, né, de diferentes etnias ali, que são da região amazônica e que sofrem todo esse impacto.
E aí, durante a COP30, essa rede foi doada ao Museu das Amazônias e vai fazer parte do acervo, o acervo oficial, né? O acervo fixo do museu, e vai poder ali, né, ser contemplada por outros visitantes, entendendo também a participação da igreja nesse processo. E foi muito importante, assim, porque, querendo ou não, essa participação da igreja também é um ato político, mostrando que a igreja está, sim, alinhada ao clamor dos pobres, né? Apesar de terem dissonâncias, muitas vezes, nas narrativas, mas é importante mostrar que existe uma igreja focada no clamor dos pobres, no clamor da terra e na resolução dessa crise climática, né? Mostrando que é contra a mercantilização da natureza, que é contra o capitalismo verde, que é contra, enfim, estratégias ali, como a Mayra já mencionou, né, tecnocráticas, né? Não vai ser uma tecnologia nova que vai nos salvar, mas toda uma reflexão, uma mudança do modo de produção, do modo de consumo, dos nossos estilos de vida, etc. E aí, Mayra, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, tá perfeito. Desinvestei a falar. Não, maravilhoso. E aí a gente tá nos caminhos de esperança, a Raquel pode me ajudar a falar aqui, né? Isso tudo que a gente mostrou, o que ela falou de urgência que está acontecendo é triste. A gente vê espécies que estão desaparecendo, como as borboletas monarcas, por conta de agrotóxico, pessoas sofrendo, enfim. Mas a gente tem caminhos de esperança, né? Se a gente continuar ali juntos. Então, optar por uma agricultura, por uma agricultura não destrutiva, uma agricultura local, produtora de alimentos saudáveis, sem agrotóxico, né? Optar pela agricultura familiar, a agricultura ecológica, consumir muito menos carne, inclusive porque 90% do desmatamento da Amazônia brasileira teve por causa, primeiro, a abertura de pastos, né? Então, buscar mais fontes de proteínas, né? Consumindo não de maneira excessiva, né? Criar mobilização, realizar campanha em comunidades locais, apoiar ONGs, separar lixo, ter parcerias com cooperativas que sobrevivem de reciclagem, promover momentos educativos, denunciar crimes ambientais é extremamente importante, participar e divulgar de cursos que capacitem sobre o cuidado da casa comum. Além disso tudo, pressionar políticas públicas e poder político por políticas que favoreçam o meio ambiente. A gente viu, por exemplo, agora um golpe que é a PL da devastação, que é o projeto de lei da devastação, né, que o presidente Lula tinha vetado algumas coisas, né, mas aí a Câmara dos Deputados foi lá e tirou o Senado, né, tirou os vetos que libera para empresas se auto licenciar. Isso não existe, né? A gente sabe se a pessoa não vai colocar lá que não vai destruir nada. Então, a gente precisa ser parte dessas mobilizações. A gente vê que a rede social é extremamente forte. Então, se a gente pressiona políticas públicas, o poder público, inclusive nas redes sociais, né, pode retroceder, como aconteceu, né, sobre aquele projeto de lei que eles poderiam se tirar. Eu até não lembro o nome agora, mas que todo mundo foi para a rua, mudou na hora, já votaram ali na isenção de impostos para pessoas que ganham até 5 mil, mas a gente precisa se mobilizar. Foi então, a PEC da blindagem. PEC da blindagem, tá tentando lembrar o nome blindagem, tu acredita? A PEC da blindagem. Então, a gente viu que quando a gente se une e pressiona nas redes sociais, inclusive, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, que é o X hoje, que vai para a rua, que a gente teve mobilização, eles mudam de ideia, que a gente aqui manda no país, mas infelizmente eles estão lá votando na calada da noite, como fizeram essa noite passada. Então, os pequenos passos que tem aqui de separar lixo, ir atrás das parcerias, minam junto aí com pressionar essas políticas públicas, o poder público por políticas que favoreçam o meio ambiente e que favoreçam os mais pobres, que favoreçam as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, a gente precisa urgente de estar em caminho de políticas de sobrevivência e de mitigação, ou seja, diminuição dos impactos, porque a gente não tem, infelizmente agora a gente não tem como retornar, mas a gente tem a esperança de tentar mitigar os impactos dessa crise socioambiental que a gente já está vivendo. Então, hoje eu falo de política de sobrevivência e, como eu falei no curso de animadores, uma política de esperança.
de esperançar pelo cuidado da casa comum. Se a Raquel quiser falar mais algum ponto também. Não, só falar que ontem também, né, a Câmara dos Deputados votou novamente pela questão do marco temporal indígena, né, das terras indígenas. Então, assim, são assuntos recorrentes, né, por mais que já tenha sido declarado inconstitucional pelo STF, a pressão, né, da bancada ruralista, etc., continua aí, e é por isso que a gente precisa ter uma fé ativa, né, uma fé que não pode ser morta, ela tem que estar ali alinhada, né, teoria e prática. Basicamente isso. Perfeito. E é isso. Eu trago uma citação da Lara Tedeu, que a Raquel lembrou, né? Que é uma parte extra lá da Si, que é a Louvado seja Deus. Lara Tedeu é uma parte mais prática, digamos assim, que traz números do que está acontecendo, uma exortação que traz números. E que o Papa Francisco deixou uma frase muito legalzinha, que eu adoro, inclusive. O mundo canta o amor infinito. Como não cuidar dele? Então, quando a gente olha o meio ambiente, quando a gente senta para comer com nossos filhos, com nossos pais, nossos irmãos, por exemplo, no interior, numa casa de alpendre, a gente escuta os pássaros, não é tão lindo? Então, o mundo canta esse amor infinito. A ouvir dos pássaros, a caminhada dos bichos, no fluir das águas, dos rios. Então, como a gente não pode cuidar disso tudo que nos foi dado e que para a gente viver bem, eles precisam estar bem, tudo precisa estar, porque tudo está interligado. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, tudo está interligado. A comida, né, chega de agrotóxico. Então, a gente necessita ouvir o grito da terra, a gente necessita ouvir o grito dos pobres, né, dos que estão ali sofrendo muito mais. Então, o mundo canta esse amor infinito e a gente precisa cuidar dele. E é isso, obrigada por esse momento. Eu vi que a gente foi falando, o tempo vai passando, mas é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Também queria agradecer o espaço, gente. Muito obrigada pela atenção, pelo momento de escuta. Que maravilha, né? Parabenizar por essa excelente palestra. Parabenizar a Mayra, parabenizar a Raquel por esse tema tão interessante. Eu confesso para vocês e para o público aqui presente que eu fui me inteirar sobre a partir do momento que chegou essa demanda. Ou seja, a gente aqui na Diretoria de Recursos Naturais, que é a DIAREM, a gente precisa também trazer essa temática aqui para os nossos cursos presenciais, né? Então, parabenizar vocês, parabenizar todos os envolvidos em relação a esse ciclo de palestras. E aí a gente abre para debates e dúvidas. Eu vi duas aqui, viu, meninas? Raquel, não, começou por o Fábio Teodósio, ele botou: gostaria de saber das meninas se este movimento faz parte de algum projeto da renovação carismática. Então, não. Ele nasce da Igreja Católica, né? Ele não é ligado a um movimento, né? A um grupo, como um grupo de jovens. Ele é e é associado à Igreja Católica, mas que é para todas as pessoas de boa vontade. Então, a gente tem pessoas que é da Renovação Carismática, a gente tem pessoas que é da Juventude Franciscana, a gente tem pessoas da PJ, a gente tem pessoas de vários movimentos, da Repan, enfim. A gente tem pessoas de vários movimentos e também pessoas que não são católicas. Então, é um movimento aberto para o cuidado da criação, né? Para as pessoas que têm boa vontade de entender o que o Papa Francisco traz na carta encíclica Laudato Si, que quer mudança, que sente o que está acontecendo, como a Raquel trouxe ali na fala dela. As próprias pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul, no período da chuva, tinha muito animador Laudato Si, as pessoas que passaram agora por um tufão que teve no Sul, as secas. Então, é aberto para quem está sentindo, também para quem quer aí mudar a sua maneira de viver e, ao mesmo tempo, também pressionar políticas públicas em favor do meio ambiente, porque a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, né? Então, ele é aberto, ele não é ligado a um grupo em si.
pessoal está agradecendo bastante aqui, viu, no chatzinho. Eu tenho uma pergunta, viu? Até eu anotei aqui, né? Quando eu estava lendo esse documento, quer dizer, dando uma pincelada nele, eu achei muito interessante, porque assim eu entendi que é a primeira vez que o Papa ele dedica uma encíclica para as questões ecológicas, né? Ligando também, fazendo essa ligação com a justiça social. Aí a pergunta é o seguinte, esse documento, esse movimento, na verdade, vem lá de 2015, como bem vocês colocaram, né? A gente já está uma década aqui de aniversário, mas é muito relacionada a minha pergunta em relação a transformar esse texto em prática. Então, eu queria saber, na visão de vocês, qual foi o que vocês perceberam, o momento de virada de chave, né? Nesses últimos anos, em que a igreja e a sociedade deixaram de ver apenas como um documento bonito e passaram a encarar como uma agenda urgente de mobilização, tanto política como social. Essa é a minha pergunta. Pode começar, depois eu complemento. Pronto. Então, o Papa Francisco, na verdade, outros papas falavam algumas coisas, né? Mas o Papa Francisco foi o que bateu de frente com tudo, né? Tanto que, para a gente salvar pessoas, a gente precisa salvar o meio ambiente. Então, o Papa Bento XVI, ele traz algumas encíclicas sobre o cuidado do meio ambiente. O Papa João Paulo II, ele traz algumas encíclicas também, alguns pontos, mas essa foi a primeira dedicada 100% à criação, né, ao meio ambiente. Então, a virada de chave vem no histórico, né, de todos os catástrofes que estavam acontecendo ao longo dos anos. Então, os outros papas anteriores também foram começando ali a quebrar paradigmas nesse sentido, né? Então, o Bento XVI já vai trazendo ali sobre ecologia, né? Um ponto, outro. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns freis, padres que batiam muito na tecla. Então, a virada de chave é exatamente o que estava acontecendo na nossa criação. Então, quando a Laudato Si foi publicada, a gente aconteceu lá a COP21, mas o início, né, a escrita dela veio de antes. Então, a gente tem um livro chamado Ecologia da Terra e Ecologia dos Pobres, que foi uma das inspirações do Papa Francisco de Assis, que é aqui do Brasil, né, e que junto com o Papa Francisco sentiu ali que eu acredito que a virada de chave da igreja já foram as diversas catástrofes, que a gente sabe que as igrejas, né, não só a igreja católica, se voltam a tentar ajudar as regiões que estão com problema. Tanto que o movimento se nasce ali, foi criado no contexto de um tufão, né, na Filipinas. Então, a grande virada de chave, eu acredito que as catástrofes estavam acontecendo, pessoas morrendo, enfim, no Brasil mesmo, a gente teve as represas de Mariana, de Brumadinho, que foi ali próximo ali da Ladaci, que devastou, muita gente morreu, muitos dos nossos rios foram contaminados, então foi uma grande tragédia que também culminou aí na Ladaci, né? Se a Raquel quiser aí complementar da visão dela dessa virada de chave, mas para mim as principais viradas foram os principais catástrofes que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, né? Mariana sabe que foi algo catastrófico, gigantesco, que atingiu diversas pessoas e que toda a Igreja Católica soube, né? E toda a Igreja Católica tentou. As migrações forçadas que aconteceram e que acontecem, que aumentaram, se a gente pegar as estatísticas de migrantes, aumentaram muito. Então, no próprio Brasil, por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem muito venezuelano que estão vindo de lá para cá como imigrantes. Na Europa, muitas pessoas saem da África em pequenos barcos e vão para a Europa arriscando suas vidas, mas porque não tem mais terra para viver, que está tendo inundações gigantescas. Então, essas foram os principais pontos de chave. Tanto que na história do filme, no filme A Carta, o Papa Francisco envia a carta para os indígenas, para a jovem, para o migrante climático e para os pesquisadores, que foram os pontos que viraram a chave dele para escrever, né? O que os indígenas estão sofrendo, o que as pessoas que estão migrando estão sofrendo e o que a própria ciência está falando, né, o tempo todo.
Raquel? Então, eu acho que, assim, de fato, né, a virada de chave, ela foi nesse momento, né, que a crise climática ela foi se mostrando cada vez maior, né, mais severa. Mas também é importante enfatizar que, assim, não foi a primeira vez que a igreja falou sobre questões ambientais. Desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, a igreja já vinha fazendo campanhas da fraternidade com esse tema, né, voltado para as questões indígenas, para a questão dos recursos hídricos, para a questão da ocupação do solo, para questões agrárias. Então, assim, foi uma sucessão de eventos, né? Ali, perto da década de 60, 70, 80, a igreja já tinha começado a olhar essas questões e criado a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Missionário Indígena. Então, assim, foram sementes que foram vindo sendo plantadas até que, com o agravamento dessa crise, veio a questão da Laudato Si, que é o primeiro documento da Igreja Católica sobre esse tema, né, voltado uma doutrina social da Igreja, né, sobre essa questão. Mas é um caminho que já vem de muito tempo, né? Como eu digo, a igreja ela vem pensando no contexto político, social, histórico da época, então veio fazendo essa caminhada até chegar agora, né, no agravamento, né? A Mayra falou da questão dos refugiados climáticos, são mais de 32 milhões de pessoas. A gente tem visto um abismo social, né? O 1% mais rico emite a mesma quantidade de CO2 que 66% da população mundial. Então, assim, foram coisas que não tinham como serem ignoradas, né? E aí eu acho que é através disso que virou, mas eu acho ainda que é um caminho que a gente ainda precisa percorrer muito. Muitas pessoas não conhecem a Laudato Si, né? Mesmo dentro da Igreja Católica, mesmo pessoas que frequentam a igreja todos os dias e vão à missa, etc. Elas não conhecem a Laudato Si, muitas não sabem o movimento, porque em muitas paróquias esse assunto não é trabalhado. Então, é por isso que a gente precisa de cada vez mais animadores para que o movimento possa ser difundido, ampliado, etc. Obrigada, viu, mais uma vez. Pessoal, informando que já foi colocado aí o linkzinho da lista de frequência, viu? E é importantíssimo que vocês assinem essa lista. O pessoal pode utilizar também o áudio, viu? O pessoal aqui das mensagens, para realizar perguntas, Daniela, Ana Cândido, Fábio, fiquem à vontade, vamos aproveitar essa oportunidade de ter pessoas tão participativas, né, nesse tema abordado aqui. Vamos ver aqui. Alicia, Anne Lindolfo, Bruna, Daniela, Elaine, enfim, todos aqui, fiquem à vontade em fazer perguntas. Esse é o momento, viu? Hoje a gente está finalizando o ciclo de palestra, então a gente tem que finalizar com chave de ouro, para que tanto Raquel como Mayra sinta o quanto essa turma, né, dessa especialização participativa. Eu queria aproveitar, enquanto o pessoal está vendo se ainda tem mais alguma dúvida, para falar também para as pessoas conhecerem outros movimentos da igreja que também tem esse viés ecológico, social, né, buscando a justiça. Tem a Economia de Francisco e Clara, né, que a gente pode ver também que fala ali de uma economia circular, de uma economia voltada para a autonomia, né, das pessoas, uma economia que não é focada no lucro, na mercantilização da vida. Tem o movimento dos foculares, tem a Repan, que a Mayra comentou também, né, a Rede Eclesial Panamazônica, que tem um trabalho muito bonito. Enfim, existem outros movimentos que, junto com o movimento Laudato Si, também trabalham essa questão, e é muito importante a gente estar assim, integrado em uma grande rede, né, para que a gente possa atuar em mais lugares. Exatamente. A Bruna Saldanha, ela tem uma pergunta. Ela inicia parabenizando pela palestra e diz o seguinte: existe alguma recomendação
para integrar a espiritualidade com as ações práticas durante o desenvolvimento dos projetos? Sim, sim. Então, por exemplo, no curso de animadores Laudato Si, a gente tem toda uma caminhada formativa inicial, né, para chegar na prática, que é o projeto. Então, a gente encaminha as pessoas a entender, a gente também dá diversos exemplos de projetos que foram feitos anteriormente, que integra a espiritualidade a essas ações práticas, que são desde ações muito simples até ações maiores, né, dependendo de como a pessoa está, do contexto das pessoas, né. Então, tem pessoas, por exemplo, que conseguiu espalhar a mensagem da Laudato Si colocando o QR Code do filme no seu prédio, mas tem gente também que fez sabão e entregou para as pessoas que não tinham acesso a coisas de higiene básica durante a pandemia, por exemplo. Então, a gente faz essa integração de espiritualidade em todas as nossas ações. Então, lá em Belém, a gente participou de discussões na Zona Azul, a gente participou de discussões na Zona Verde, e ao mesmo tempo a gente levava, por exemplo, a água abençoada do Papa Francisco para explicar o porquê que a gente precisa olhar com carinho para a crise climática, pelo derretimento das calotas. Então, a gente vai misturando, a gente levou o rio que a Raquel apresentou, então todas as nossas ações, a gente traz também a espiritualidade, porque a raiz do movimento Laudato Si é uma maneira que chega nas pessoas também, né, que as pessoas conseguem abraçar o que está acontecendo e entender que precisa fazer alguma ação. Então, a gente sempre integra ali espiritualidade. A gente tem recursos também que é relacionado à espiritualidade. Então, a gente tem um guia Nossa Senhora da Criação, que conta a história de várias aparições de Nossa Senhora, que é relacionado ao meio ambiente, como Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida, que apareceu no Rio, Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu para o indígena. Então, a gente também tenta ali trazer a espiritualidade. Atividades interreligiosas, como estar junto com o ISE e com outras instituições que a Raquel falou agora. Então, toda a ação nossa integra a espiritualidade, mas que abre também para todo mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre está botando essa ação prática de acordo com o nosso bem viver, com a nossa crença, né? Digamos assim. Se a Raquel quiser comentar. Olha que interessante. Daniela Pereira, a gente tem muitos nossos alunos que são professores, né? Aí Daniela Pereira colocou aqui: irei abordar esse tema nas minhas aulas da disciplina de meio ambiente. Então, que interessante, né? Teve uma pergunta que mas já foi respondida, que é o do Fábio, né? Ele querendo saber se esse movimento faz parte de algum movimento, de algum projeto, mas aí Mayra acho que foi Mayra, né? Que recebeu. Mais perguntas, pessoal? Vamos aproveitar. Eu acho que não, né? Mayra e Raquel, muito obrigado. A Daniela colocou aqui: estou aqui pensando em convidar o padre para abrir uma roda de discussão com os estudantes. Né? Então, olha que interessante. Que bom, viu, Daniela? Então, Mayra e Raquel, sintam-se abraçadas aqui por mim, por todo o grupo do EAD, né? Pelos professores aqui presentes, pelos nossos alunos, que são tão importantes. Não, ele é da igreja, mas não é ligado a nenhum grupo. Ah, foi a pergunta. Foi você, Mayra, que perguntou? Deixa eu ver aqui. A resposta, né? Não, peraí, eu não entendi aqui, não, peraí. Daniel colocou, está pensando em convidar o padre, tudinho, você colocou aqui, se as meninas, a resposta à pergunta, né? Que já foi respondida. Então, dando continuidade aos agradecimentos, né? Sinto-se também abraçada pelos nossos alunos, que terminam que eles que são a cereja do bolo, né? São tão importantes, porque muitas das vezes, quando a gente está nessa modalidade que é o EAD, às vezes o aluno ele se sente tão sozinho lá na área de atuação dele, de frente ao computador. Então, esse ciclo de palestras que a gente encerra hoje, ela vem exatamente com essa finalidade, né, de acolhimento, né, por trazer temas tão importantes
E aí a gente também termina com a cereja do bolo, que é com esse tema aqui abordado. Então, eu queria, assim, agradecer aos alunos aqui presentes, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradecer a Mayra Santos por disponibilizar-se junto com a Raquel. Eu sei que não é fácil, já são 9h04, de estarmos aqui nesse momento, mas é sempre pensando na aprendizagem, né? Numa educação mais próxima, porque às vezes a gente tem aluno aqui que é tão distante, mora tão distante. Então, essa modalidade EAD é muito importante para que essas temáticas, esses assuntos, cheguem exatamente em termos geográficos naquela localização, que talvez se não tivéssemos essa ferramenta, não teríamos essa possibilidade. Então, assim, agradecer a todos os professores envolvidos. Espero que eu não esqueça de nenhum. Daiane, Luara, Wellington, Willis, Ana Beatriz, Antônio, Bruna. A equipe é grande, viu? Bruno, Elisângelo, João Júnior, Joyce, Catarina, Lísia, Rômulo. Então, para que tudo isso aconteça, a equipe é grande, né? Tudo isso pensando no nosso aluno, pensando numa educação que possa atingir principalmente aquelas pessoas onde talvez, se não tivéssemos essa ferramenta, a gente não consegue atingir. Então, Mayra e Raquel, muito obrigado por estar finalizando esse ciclo de palestra que é voltado para o nosso aluno, que é a especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, aqui do Campus Natal Central, do Campus Zona Leste, o FRN Natal Central, Campus Zona Leste, tá bom? Então, fica aqui os nossos agradecimentos a vocês. Muito obrigada, a gente que agradece o convite, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. É sempre bom trazer e falar um pouco sobre isso e ver todas as pessoas engajadas aqui respondendo no chat. Para nós é uma alegria muito grande, nós também somos professoras e estamos aí no meio acadêmico. Então, muito obrigada pelo convite, estamos à disposição para qualquer coisa também. Tá bom. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Fiquem com obrigada. Deus, né? Fiquem com Deus, com Nossa Senhora, e que a gente tenha um sono aí muito bom. Fique pensando nessas temáticas, tá bom? Um abraço. Obrigada, gente, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Abraços.